Para explicar esse equilíbrio, a base do Ayurveda é que a gente se equilibra pelos opostos. E aí começa então, dentro ainda da filosofia do Ayurveda, uma descrição do universo. A gente começa falando de 5 elementos. Isso também tem bastante informação assim desses 5 elementos na internet. Como é que surge essa história, né? Para a gente entender os movimentos. Então, se a gente senta aqui, antigamente era assim, né? Só que era lá embaixo, na árvore, os ensinamentos em cima da colina, na grama, não era dentro de um lugar fechado. Mas tem uma conversa, num primeiro momento, para a gente explicar como as coisas funcionam. E daí, os nomes que se dão para essas coisas, eles vêm da natureza, né? Então, a gente vai dizer que o éter é tudo aquilo que delimita o espaço, que nos permeia. Onde nós estamos, né? Aquilo que nos abraça é o elemento éter. E através desse elemento, tudo se comunica. A fala, o som, o olhar, né? Todo esse contato que a gente tem, ele está acontecendo em algum lugar. Esse lugar é o elemento éter. É o primeiro elemento, é a base de tudo, porque aí a filosofia Sankhya por trás do Ayurveda, ela vai colocando essa cosmologia que é a formação do universo, né? Ela vem lá desde essa mente divina, mas ela vai chegar aqui no plano físico de materialização com esses 5 elementos. O segundo elemento é o ar. Então, quando começa nesse espaço a acontecer algum movimento, esse movimento é o ar. O ar ainda é bastante sutil, mas ele já está mais fácil, a gente já conhece, porque a gente conhece o vento. E isso é utilizado para dar características, porque quando eu sinto o ar passando, o que eu sinto? Que ele é frio, né? Que ele seca, que tem uma certa aspereza, porque se eu pego o vento, ele não é macio como a água, né? Então, esses elementos, na verdade, eles são utilizados para explicar as propriedades das coisas. É frio como o ar, seca como o vento. Aí eu vou ter então esse ar como um segundo elemento. O fogo é o elemento central, ele é o único que tem calor, né? E ele vem nessa formação a partir do ar, porque o ar tem um atrito. Então, se eu pensar que uma brisa, daqui a pouco ela vira uma tempestade, eu vou entender melhor como é que surge um raio do meio de onde não tinha nada, né? E essa eletricidade é o fogo. Então, ali o fogo, a partir do ar, ele se manifesta. E ele vai representar o calor e a transformação. Tudo que eu coloco no fogo se transforma, né? Se eu coloco o alimento, ele cozinha. Se eu coloco uma folha de papel, ela vira cinza. Se eu coloco a água, ela vai ferver, evaporar até se transformar, porque ela não desaparece. Então, o fogo é esse elemento central. E uma das características dele é que ele está contido, né? Ele tem a vela aqui, a gente observa que ele fica, ele está ali. E quando tem uma vela no ambiente, de vez em quando vocês passam o olhar por ela, né? Então a luz, ela também nos atrai e ela nos penetra. Quando a gente olha para a vela, a gente tem essa sensação, né, de que a luz está muito próxima. Então essas são as características do fogo. Quando esse fogo se extingue, dali se forma a água. Então a água é o quarto elemento. E a principal característica dela é a fluidez. A água é conhecida porque é aquela que contorna os obstáculos. Ela vai ser fria e ela vai ser macia. Diferente do ar, que quando me toca eu sinto a aspereza, quando eu coloco a mão na água, ela é macia e totalmente maleável. Quando essa água se extingue, que ela evapora ou que ela seca, o que sobra de elemento sólido e totalmente inerte é a terra. Então essa porção mineral, essa porção de terra seca, ela é o último elemento. E as características, né, é que ela é fria, ela é seca e ela não tem movimento. Se eu pegar um montinho de terra e colocar aqui, ela vai ficar aqui. Então ela também forma uma certa base, ela é o elemento mais denso nesse processo que as coisas vêm do sutil para o material.
E aqui, com esses elementos, que tudo ao nosso redor está constituído. Então, os nossos corpos e tudo na natureza, dentro dessa filosofia, eles são uma mistura desses 5 elementos. E aí vem esse homem feito de barro, que ele é tão lúdico, assim, que ele é tão conhecido. O nosso corpo, ele é feito dos elementos terra e água, principalmente. O fogo no nosso corpo, ele vai representar o nosso metabolismo, tudo aquilo que é transformação e calor. Então, principalmente o sistema digestivo, mas também a visão, né? Também o que dá calor para a pele, o que promove a circulação, está ligado ao elemento fogo. E os elementos ar e éter, eles estão ligados aos nossos impulsos nervosos. É tudo aquilo que leva uma mensagem, que comanda, que coloca em movimento. Então a sala está parada, se a gente abre a porta, uma janela, ou liga o ar aqui, o ar vem e a cortina começa a se mover, as coisas começam a acontecer. Então assim também é no nosso corpo. A gente sente alguma coisa e vai em direção dela. A gente precisa mexer a mão, tem um impulso ali fazendo, coordenando o movimento. É músculo, osso, é tendão, é ligamento, mas tem um impulso nervoso lá fazendo isso. Tem um hormônio circulando e formando a quantidade que eu tenho de gordura, de açúcar lá, né? Circulando insulina. Isso tudo é informação. Essa informação, ela diz respeito aos elementos ar e éter. O éter, que a gente começou por ele, que passa essa informação, e o ar é que leva, né? E faz o movimento acontecer. A partir daí a gente começa a entender os doshas. Então os doshas, eles surgem como o movimento formado pela união desses elementos. Terra e água então formam o dosha kapha, fogo e água formam o dosha pitta. Então essa água junto com o fogo, ela vai fazer o mesmo papel que a vela ali, ela vai conter esse fogo para que ele não se espalhe. Ela é um elemento secundário. O dosha kapha expressa a característica da água mais do que da terra, é a terra que está dando a base para ele. E o dosha vata, ele é formado por ar e éter. Então ali também ele expressa a característica do ar, mas o éter é que vai dar base para ele. Quando a gente começa a falar desses doshas, e eles vão falar de características, porque por trás deles trazem as características desses elementos, a gente vai começar a conhecer tudo. A gente vai conhecer como é que o meu corpo se expressa e como é que a natureza se expressa. Então essa é a grande base assim, do Ayurveda, a gente olhar para esses 5 elementos, né, como um conjunto. Porque quando a gente começa essa história de formação do universo, tudo vem de uma coisa só, vem de um princípio único. Então tudo é uma coisa só. Tudo contém os 5 elementos e tudo contém os 3 doshas. As proporções é que variam. E aí é como se a gente fosse pintar uma aquarela, né? Todas as cores estão aí, mas se cada um de nós pintasse um desenho, todos seriam diferentes, né? Então aí eu chego de volta onde a gente começou, né? Somos todos diferentes, mas de uma forma muito bonita, todos somos feitos, né, da mesma matéria, também somos todos iguais, em algum sentido. Então, me conhecer, né, entender se eu sou vata, sou pitta, sou kapha, é uma das principais perguntas, assim, acho que é a primeira que a gente tem, né, esse sentido, assim, de identificação, assim, e eu nessa história toda. Antes da gente se conhecer, é importante a gente entender que esses doshas juntos comandam o nosso corpo. Então, o vata, ele vai comandar mais o aspecto mental, do pensamento, da criatividade, né? Vai regular todos os nossos hormônios, os nossos movimentos, a nossa coordenação, para o movimento, para a fala, tudo isso está ligado ao dosha vata, em todos nós. Quem tem uma porção maior desse dosha vata vai expressar com mais força essas qualidades, né? Então a pessoa de natureza vata, ela vai ser muito mais mental. Ela vai ter uma inclinação para o estudo,
para a espiritualidade, para as artes, ela vai ser muito criativa. E aí a gente começa a entender esse movimento, esse dosha como um movimento. Porque o vento, quando ele entra na sala, ele está em todos os lugares, ele vem aqui, vem ali, né? Então isso é criatividade, é aquela ideia que pula, é aquela ideia que brinca, né? Como o vento carregando aquela folhinha ali. Então a pessoa de natureza vata também tem essa característica de ser móvel, de ser ágil, de ser leve. Né? Se vocês pensarem assim nas pessoas que vocês conhecem, vocês vão ver que tem uma pessoa que quando a gente pergunta cadê o fulano, cada um vai dizer que estava no lugar e ele não está em nenhum desses, na verdade, ele já foi para outro, né? Porque ele passou por todos esses pontos e já está em outra história. Então ele é rápido. E a gente diz que o movimento de vata é errático. Ele vem aqui, vem ali, né? Assim como o nosso pensamento, quando a gente fica quietinho ali, começa a observar, o que vocês observam? O pensamento tem também essa característica, né? Eu lembro de uma coisa aqui, passado, futuro, um plano, esqueci de fazer, daqui a pouco eu volto porque eu estou fazendo. Então essa é a característica do pensamento. Em quem é vata, isso é mais pronunciado. Todos nós temos isso, né? Quando esse vata em equilíbrio, isso é criatividade, né? Isso é ideias, isso são planos, isso são... eu podia colocar isso aqui, poderia fazer diferente, até no sentido de visualizar uma solução, né? Às vezes a gente está batendo a cabeça ali e a solução está um pouquinho do lado, então se eu tenho esse olhar para o lado, também a criatividade te traz a solução. E quando em desequilíbrio, isso é ansiedade. Aí a gente vem para aquele estereótipo de que o vata é ansioso, né? Que é o que fica mais famoso no final da história, é o desequilíbrio. Por quê? Porque o desequilíbrio chama mais atenção. Então também é bem mais fácil reconhecer o desequilíbrio do que reconhecer a qualidade. Isso está muito ligado a nós, assim, isso está ligado à raiz dessa palavra. Em sânscrito, dosha deriva de dusha, que é aquilo que está deficiente. Então, nós somos descritos ali pelas nossas tendências ao desequilíbrio, pela nossa tendência a adoecer. É bem interessante isso, porque é aquilo que eu tenho em excesso que vai me levar a entrar em alguns processos e me afastar do meu ponto de equilíbrio. Então esse é o dosha vata, em todos nós e em alguns mais, né? Aí vocês já vão pensando onde é que ele está em vocês. Mas não se preocupem que não é fácil, tá? Eu venho acho que 6 meses ou 1 ano de Ayurveda estudando para entender bem os meus doshas, porque a gente tem todos. Depois do dosha vata vem o dosha pitta. Ele é formado então de fogo e água, ele expressa essa característica do fogo. Fácil porque é calor, né? O que é muito pronunciado no pitta é o calor. E o poder de transformação, principalmente na digestão. Então aquela pessoa que come bem e daqui a pouco já pode comer de novo, porque ela realmente está com fome, porque ela digeriu tudo, a comida desapareceu, né? Ela tem no mínimo um sistema digestivo pitta. O pitta também, quando está com fome, ele se sente irritado. Então é fácil de reconhecer assim. Eu não preciso olhar para ver quando vai ser meio-dia. A pessoa pitta, ela vai começar a ficar inquieta. Se ela for bem educada, ela não vai ficar, mas eu já vou ver que ela vai ficar meio corada, meio irritada. E se ela tá com a família, aí sim, aí vai buzinar, bater na porta da cozinha, perguntar se o almoço não fica pronto. São as características do fogo. O fogo, em equilíbrio, ele é luz, né? Ele é discernimento, ele é foco. E a qualidade desse pitta, em equilíbrio, vai ser a liderança. Então, é uma pessoa, né? E, enfim, não só a pessoa, mas é aquilo que tem um movimento focado. Então, quando entra na sala, vai direto fazer o que tinha que fazer e sai. Ou quando entra na conversa, entra aqui, senta aqui, fala uma coisa bem pontual, a gente fica assim e sai. Ela tem um objetivo, ela tem um foco. Como o fogo, se a gente olha para ele, ele está ali. Então, essa é a característica do pitta. Em desequilíbrio, ele é irritado. O
O excesso de fogo é raiva, né? É irritação, é impaciência. No corpo a gente percebe não só pela fome, como pela coloração da pele, né? Então tudo que se manifesta também como luz, como cor, está ligado ao dosha pitta. Então a gente começa a ver, né, nas características físicas onde é que está esse dosha. Essa é a ideia desse movimento do pitta. E o terceiro dosha é o kapha. Então eu falei no início que o nosso corpo, quando a gente materializa, ele é formado de terra e água, né? E esse kapha também formado de terra e água. Então ele se expressa mais na estrutura corporal. E o movimento dele é muito mais suave. Então tudo aquilo que dá estrutura para o nosso corpo, assim, fisicamente, está ligado a esse dosha. Então naturalmente esse kapha, ele vai ter mais estrutura, ele vai ter mais tecido, ele vai ser uma pessoa mais alta, né? E ele vai ser uma pessoa que facilmente ele ganha peso, ele ganha estrutura, ele ganha massa. Então a gente tem também um estereótipo assim de que o kapha é gordinho, mas não necessariamente, porque ele só vai ser gordinho se ele tiver excesso, né? Mas um kapha magro, ele vai continuar sendo alto e a gente vai perceber ele pela estrutura óssea, que é grande. A estrutura da pessoa é grande, né? Então isso se pronuncia mais no kapha. E de uma suavidade que vem desse elemento água, que a pele é muito macia, vai ter mais umidade, porque ele é o que tem, né, expressa mais esse elemento água. Então a pele do vata vai ser mais seca, o pitta é intermediário, né, que é geralmente o que a gente responde, a pele é oleosa, não, aqui, ali, não em tudo. E o kapha, ele vai ter a pele mais quando a gente pega assim, tá geladinho, sabe? De umidade, assim. Então tem essas características no kapha. E o movimento dele é como a água. Ele vem a seu tempo, né? Ele tem um ritmo próprio. Então o ritmo do kapha, ele é lento, mas ele é organizado. Se eu soltar a água aqui, ela vai chegar onde ela tem que chegar, mas ela vai, né, contornando. Se eu solto o fogo ali na cortina, se a gente sopra o vento, então o kapha tem um ritmo dele. Vocês também podem observar isso nas outras pessoas, né? A gente vê a pessoa chegando, a gente está aqui conversando, quando a gente olha, ela ainda está chegando. Ela está vindo, mas ela tem o ritmo dela. E às vezes a pessoa kapha, ela precisa de um tempo para fazer as coisas. Ela não é rapidinha, assim, tipo, tá, deixa comigo, eu vou ali e pego. Ela vai levantar calmamente. Então essa calma, essa paciência, ela é mais pronunciada no kapha. Ela está ligada à qualidade dele. Ele tem essa facilidade, assim, com essa amorosidade, com essa suavidade. Sabe aquela pessoa que mesmo quando ela está irritada, ela fala com delicadeza? Isso é uma qualidade do kapha. Tá? E a principal qualidade dele é a estabilidade. Ele tem a resistência física e psicológica para permanecer. Então essa paciência também aparece como estabilidade. A gente está trabalhando num grupo aqui até a noite, vamos ajudar a arrumar o espaço, daqui a pouco todo mundo está cansado, né, caindo pelo canto, e alguém está firme no final do dia, né, todo mundo acabado e a pessoa ainda está ali resistente. Essa resistência do kapha, ela se expressa também no corpo como uma imunidade. O kapha é mais resistente às doenças, é a pessoa que pouco adoece. Em excesso, esse terra e água vai ser a falta de movimento. Então o kapha em excesso, ele é preguiçoso, porque o ritmo dele é lento e suave, mas aí se isso fica em excesso, ele vai ter uma tendência a estagnar. Então procrastinar, não fazer as coisas, a preguiça, né, tudo isso é o excesso do kapha. E no físico, o muco. Então vocês vão ver que todo mundo já teve um dia de kapha na vida, né? Quando a gente acorda totalmente congestionado e sem vontade de sair da cama. Só que no kapha isso vai ser muito mais fácil. Então começou a esfriar, a chover, o muco já veio, né? Aí a mesma coisa que eu disse no começo, aí pela aquela tendência
tendência que eu tenho, a facilidade que eu tenho de adoecer, eu vou então conhecendo o meu biotipo. E a partir daí, me conhecendo, eu vou entendendo o que é melhor para mim ou não. Então, a principal regra assim, do Ayurveda é que aquilo que me equilibra é o oposto. Para encontrar o equilíbrio, eu preciso então encontrar o outro lado da balança. Se eu estou muito úmido, eu preciso secar. Se eu estou muito frio, eu preciso aquecer. Se ao contrário, se eu estou muito quente, preciso resfriar. Então a gente vai brincar o tempo todo com esses doshas e esses elementos, olhando para eles em tudo. Se eu estou muito kapha, eu preciso de comida vata, para diminuir o meu kapha. Então tudo aquilo que a gente lê também, né, quando eu leio, por exemplo, os alimentos para vata, eles são os alimentos anti-vata. Né? Os alimentos para pita são anti-pita. Então é aquilo que equilibra. Mas bem importante entender que quando eu estou em equilíbrio, eu posso tudo. Né? Porque dentro do Ayurveda, com essa base que eu não quero adoecer, eu tenho uma linha terapêutica. Então eu só vou usar um alimento anti-vata se o meu vata estiver em excesso. Porque se eu estiver em equilíbrio e usar um alimento que diminui vata, eu vou acabar ficando kapha ou pita. Entende? Então aí eu tenho também que ver, né, onde é que estão essas pontas. Então, em geral, kapha equilibra vata e pita. E o kapha vai precisar desses dois para ele estar em equilíbrio. Então, tem uma interação assim completa entre isso tudo.